Bom dia, virtuosos. Bom dia nesta quarta-feira. Vamos iniciar aqui a nossa live terapia, um momento especial para que nós mulheres possamos aí trabalhar as nossas emoções, para que a gente se conecte com o propósito de Deus, para que a gente destrave em tudo aquilo que a gente precisa destravar na nossa vida. Então vem chegando, já vai compartilhando essa live. Hoje o tema da nossa live são 4 passos essenciais para que você possa governar a sua própria vida. Vocês votaram lá na nossa comunidade das mulheres virtuosas que neste mês de abril vocês gostariam que eu trabalhasse esse tema, como governar a própria vida. Então hoje eu já vou trazer os 4 passos essenciais. Oi, Edna, querida, minha amiga, bom dia. Seja bem-vinda, amada. Já vai compartilhando essa live com as suas amigas. Deixa eu colocar o tema aqui. 4 passos essenciais para governar a própria vida. Às vezes você é uma mulher que só vive no automático, né? Oi, Ana, bom dia, amada. Só vive no automático, vive frustrada e não tem controle da sua própria vida. Então hoje você vai aprender os 4 passos essenciais para que você exerça esse governo, tá? Para governar a própria vida. Deixa eu colocar aqui. Vai compartilhando, vai curtindo essa live. O Instagram entregar mais, governar a própria vida. Aí. Projeto que deu certo pelas mãos. Você é um projeto que deu certo, amém? Às vezes você chegou aqui nessa live pensando assim, Paula, nada da minha vida dá certo. Não tem jeito, tem sim, amada. Hoje você vai aprender que tem sim, que Deus tem grandes coisas para você. Amém? Vamos orar enquanto as outras meninas vão entrando? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigada por essa manhã preciosa de quarta-feira. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã Teu Espírito Santo possa falar conosco. Nós te entregamos e consagramos, meu Pai, essa manhã preciosa. Que o Senhor nos direcione na Tua palavra. Que o Senhor direcione, meu Pai, o coração de cada uma dessas mulheres. Eu te peço que o Senhor traga cura sobre as suas emoções. Que o Senhor fortaleça a sua fé. Que o Senhor, meu Pai, renove as suas forças, meu Pai, para que ela possa continuar caminhando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cura ela de toda ansiedade, de todo medo, de toda depressão. Que o Senhor, meu Pai, prospere a sua casa, a sua família. Abra as portas que ela precisa que sejam abertas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor fortaleça aquela que está cansada. Dá vigor, Senhor Deus, dá vida, meu Pai, aquela que está prostrada. Em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos, Senhor Deus, na Tua palavra. Nós cremos, meu Pai, que nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Por isso que nessa manhã, meu Pai, eu declaro, Senhor Deus, terra fértil sobre o coração de cada uma dessas mulheres, para que elas possam crescer, prosperar, meu Pai, a cada dia mais. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Pode avisar, menina? Pode. Edna, eu acho que o grupo não está liberado para mensagem. Deixa eu olhar aqui. Ai. Deixa eu só permitir você mandar a mensagem, porque você não vai conseguir mandar. Deixa eu já pôr um fundo aqui. Vai compartilhando a live. Deixa eu liberar. Eu acho que não tá liberado, Edna. Vamos ver aqui. Não tá não. Vou liberar aqui. E aí você manda lá avisando para elas que nós estamos ao vivo. Enviar novas mensagens. Pronto, Edna. Gente, a Edna é minha copilota aqui da live. Pode mandar lá no link. Manda o link da live lá para elas, que já tá liberado para enviar. Meninas, vamos lá então para a nossa live de hoje. Os 4 passos essenciais para que a gente possa exercer esse governo na nossa vida. Às vezes você está aí vivendo no automático. Às vezes você é uma mulher que vive reagindo às circunstâncias, mas você não vive realmente o autogoverno. Você não consegue, de fato, governar a sua própria vida. E isso é importante para que você viva os propósitos e os planos de Deus. É importante você exercer o governo. Deus já te deu autoridade para governar. Bom dia, Ana querida. Sol, bom dia, sejam bem-vindas. Você pode declarar isso? Deus já me deu autoridade
autoridade para governar. E por que a gente vai falar sobre esse governo da própria vida? Porque muitas de nós vivemos aprisionadas pelo medo, aprisionadas das feridas emocionais, aprisionadas na opinião das pessoas, aprisionadas em ciclos repetitivos que a gente vai vivendo a partir da nossa história. E é necessário a gente romper para que a gente possa vencer na nossa vida, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ser feliz no casamento, para que a gente possa realmente avançar em Deus, para que a gente possa ser usada pelo Senhor. É necessário eu aprender a exercer esse governo. Oi, Ariadne, querida, bom dia, amada. Então hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer 4 passos essenciais simples para você governar. E governo não é sobre controle, não é. Não é sobre controle. Não é isso que eu quero que você entenda. Governar a nossa vida não é sobre controlar tudo que acontece na nossa vida, até porque isso gera ansiedade. Mas o governo da nossa vida é a gente ter direcionamento, uma direção clara das nossas decisões, uma direção clara do nosso propósito, uma direção clara de onde a gente quer chegar. Entende isso? Não é sobre ter controle, mas é sobre ter direção. Qual direção que você tem seguido na sua vida? Qual direção você tem tomado? Quais decisões você tem tomado na sua vida? Oi, Eglaia, meu amor, bom dia. Então eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque muitas vezes você se anula, você vive sobrecarregada, você não consegue se posicionar por conta dessa falta de direção, essa falta de governo. A Bíblia fala lá em Provérbios 4:23 sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Do seu coração, amado, entenda isso, não depende de algumas áreas da sua vida, não são algumas situações da sua vida que depende do seu coração, não. Toda a sua vida depende de como você administra as suas emoções. Toda a sua vida depende de como está o seu coração. Se o seu coração ele for mau, toda a sua vida será mal. Toda a sua vida vai viver em escuridão. Mas se o seu coração ele for luz, grande luz você terá. Você brilhará no seu caminho realmente. Então depende sim, amada, do seu coração. Eu quero que você olhe para você, porque uma mulher que não governa a si mesma, ela será governada pelas suas emoções, pelas opiniões alheias e pelas circunstâncias. Repare bem na sua vida. Quantas de nós paralisamos diante das circunstâncias? Acontece um problema no trabalho, a gente desanima. Alguém fala alguma coisa contra nós, a gente desanima. Alguém dá uma opinião ao nosso respeito, a gente já, brocha, a gente vai murchando, broxando. Por quê? Porque a gente acha que a gente é conduzida por aquilo que acontece do lado de fora. E, na verdade, a nossa vida ela é conduzida por dentro. Quando a gente é uma mulher ferida, a gente vive cansada emocionalmente. Você já percebeu isso? Às vezes você não tem energia para cuidar de você, não tem energia para cuidar da tua casa, não tem energia para buscar novas habilidades, não tem energia para investir em um estudo, não tem energia para se conectar com novas amizades. Às vezes você é uma mulher que você vive sozinha, frustrada, porque você está emocionalmente cansada. Você às vezes é uma mulher que não sabe dizer não, vai abraçando o universo, o mundo, tudo que as pessoas te pedem, você vai abraçando, você vai fazendo, porque você não sabe colocar limite nas pessoas. Às vezes você é uma mulher que chegou aqui hoje, você se culpa por tudo. Tudo que deu errado, a culpa é sua. Tudo que aconteceu na sua vida, a culpa é sua. Tudo aquilo que acontece na vida dos outros, a culpa é sua. E aí você vive a partir disso para agradar. Para agradar. Eu preciso agradar as pessoas, eu não posso frustrar as pessoas. E isso, amada, é uma inverdade. Isso é uma distorção da realidade. Isso é uma distorção de identidade. Por isso que nessa manhã eu quero te conduzir nesses 4 passos para que você aprenda e você saia daqui dessa live realmente preparada para governar a sua vida e entendendo a direção que você precisa tomar. Anote aí então o primeiro passo que eu quero que você escreva. Primeiro passo, essencial. Quando eu falo de essencial, amada, é algo que eu preciso. É algo necessário, é algo que eu não posso abrir mão. Entenda isso em nome de Jesus. É algo que você realmente precisa cultivar na sua vida. E o primeiro passo é a consciência. Sem eu ter consciência da minha vida, da minha história, dos meus caminhos, das minhas emoções, que é o autoconhecimento, eu não vou conseguir governar a minha própria vida.
Então começa por aí, Lamentações 3:40 fala assim, ó, examinemos e provemos os nossos caminhos. Examinemos. Examinar está muito mais do que só olhar. Está muito mais do que só, eu vou reparar. Não, examinar é você fazer uma análise dos seus caminhos, uma análise da tua vida. Porque você não muda aquilo que você não reconhece. É impossível eu mudar algo na minha vida. Oi, Síria querida, bom dia. É impossível eu mudar algo se eu não reconheço que aquilo ali existe. Se eu não reconheço aquele problema, se eu não reconheço aquela dor, se eu não reconheço aquela mágoa, se eu não reconheço onde eu estou travada. Então, primeiro ponto, eu preciso de consciência, de examinar. Muitas mulheres vivem no automático emocional. Sabe o que é esse automático emocional? É só reagindo, são vícios emocionais que eu vou vivendo e eu só vou reagindo às circunstâncias, mas eu fico perdida e desconectada de mim mesma. Você sente isso às vezes, que você está desconectada de você mesma, você só está no automático? Você só está sobrevivendo aos seus dias? Eu quero que você olhe para você e entenda isso. Consciência, ela gera responsabilidade na nossa vida. Quando eu tenho consciência de que algo precisa ser mudado, eu me torno responsável. Então eu sei que eu preciso me comprometer com essa mudança. Eu quero mudar na minha vida física, eu preciso ter consciência dos perigos da obesidade, dos perigos do sobrepeso, de eu adquirir uma diabetes, de eu adquirir pressão alta, de eu poder ter, às vezes, um AVC, de eu poder ter vários outros problemas de colesterol, às vezes problema com sono, porque está com sobrepeso, às vezes não consegue, às vezes, nem fazer as atividades do dia a dia. Se eu não tenho essa consciência, eu fico assim, tá tudo bem, eu estou engolindo as minhas emoções. Se eu não tenho consciência de que para eu poder prosperar, eu preciso primeiro entender aonde está indo o meu dinheiro, eu sempre vou ser sugada financeiramente, eu não vou conseguir prosperar. Então a consciência, ela gera uma responsabilidade nossa. Eu preciso entender o que de fato eu estou sentindo de verdade. O que passa dentro do meu coração? O que passa dentro da minha mente? Quais são os pensamentos que têm moldado a minha vida, que têm direcionado as minhas decisões? Pare e pense, nomeie isso. Nomeie o que você está sentindo, nomeie o que você está pensando. Olhe para você. Viva realmente essa mudança de mentalidade, esse destravar da sua mente, de sair do automático. Espera aí, eu preciso parar e olhar para mim. Eu preciso ter consciência que se eu não olhar para mim, se eu não começar a sair desse automático, eu vou continuar vivendo os mesmos ciclos. Oi, Mari, bom dia, amada. Oi, Fernanda, bom dia. Então, olha para você e realmente começa a ter consciência. O que está acontecendo no seu casamento? O que está acontecendo na sua vida financeira? O que está acontecendo com a sua saúde emocional? O que está acontecendo na sua vida profissional que você está estagnada, parado? Qual conhecimento que você ainda não tem, que você precisa adquirir? Quais pessoas que você precisa buscar se conectar? O que você precisa mudar na tua rotina, nos teus hábitos, para que você possa realmente mudar essa situação que você está vivendo? Consciência. Primeiro passo. Da consciência, o segundo passo é a responsabilidade emocional. A Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 5, que cada um deve levar o seu próprio fardo. Repita isso comigo em nome de Jesus. Fala assim, cada um tem que levar o seu próprio fardo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos nos responsabilizar pelos fardos dos outros. Muitas vezes a gente quer culpar os outros pelos nossos fardos. Quantas vezes você culpa o seu marido por conta do seu casamento estar ruim? Você culpa os seus filhos por conta da situação da sua casa? Você culpa o seu passado por conta do seu presente? E aí você vai terceirizando tudo aquilo que você está sentindo, você só sente por causa do outro. Mas é o outro que desperta essa raiva em mim. É o outro que me faz ser descontrolada. É o outro que me faz ser triste. É o outro que me faz perder a paciência. Sempre é o outro e nunca é esse olhar para si mesma. E eu preciso aprender a ter consciência, segundo, a ter responsabilidade emocional. O que eu faço é de responsabilidade minha. O que o outro faz é de responsabilidade dele. Mas o que eu faço, eu preciso entender que eu preciso carregar os meus próprios fardos. A maneira como eu reajo
Essa é uma escolha minha, é uma responsabilidade minha. E aí você precisa entender isso. Não é, a vida não é sobre o que fizeram com você, mas o que você faz com isso. O que você tem feito diante das pedras que as pessoas têm jogado sobre você? O que você tem feito diante das circunstâncias difíceis? O que você tem feito diante de uma fala dura, às vezes, que uma pessoa fala para você? Qual é a sua reação? Quais são as suas decisões diante disso? É aí que você precisa olhar. Responsabilidade não é sobre culpar. É sobre você ter poder de mudança em si mesma. Eu posso não mudar o outro. E ignorância nossa achar que a gente tem esse poder, essa habilidade. Não. A única pessoa que pode mudar os outros, gente, é Deus. É o Espírito Santo. E quantas de nós, mulheres, nós queremos fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas? A gente quer convencer o outro que ele está errado. A gente quer convencer o outro que ele está em pecado. A gente quer convencer o outro que ele tem que mudar. Não. Eu só posso mudar a mim. A partir do momento que eu tenho consciência de mudança, eu posso começar a estabelecer limites. Eu posso começar a fazer escolhas mais conscientes. Eu posso realmente mudar as estratégias. Eu posso começar a vencer e a romper na minha vida. Entende isso? Que é uma mudança que vem a partir de mim. Quando eu começo a olhar para mim, a responsabilidade emocional, ela faz eu olhar para mim e eu identificar os padrões repetitivos. Peraí, aonde eu estou errando que eu sempre venho repetindo as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades? Entra ano e sai ano, a minha vida está do mesmo jeito. Não é culpa de A, B, C, D, F, G, H, não. É responsabilidade minha. Se eu não estou prosperando, responsabilidade minha. Se a minha casa não está organizada, responsabilidade minha. Se o meu casamento não está bom, responsabilidade minha. E eu não estou dizendo aqui que a culpa, o fardo é seu, não. É porque se algo não está bom, eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Eu preciso tomar uma atitude diferente. Seja de não aceitar mais, viver sob opressão, viver sobre dificuldade, viver uma vida no automático. Seja sobre tomar decisões que precisam realmente de mudança, de alinhamento. Vocês estão entendendo? Isso está fazendo sentido na cabeça de vocês? É a gente parar de terceirizar as nossas decisões. É eu olhar para mim e entender, eu preciso decidir por mim. Aonde eu vou? Com quem eu vou? O que eu vou fazer para chegar lá? É eu olhar para mim com consciência. Não é fazer igual aconteceu no Jardim do Éden. Vamos lá, desde o princípio a gente já vive essa falta de responsabilidade. Quando Eva come o fruto, dá para o seu marido, vem Deus para encontrar com eles ali no jardim, como Deus fazia todo santo dia de encontrar com o homem e a mulher ali no jardim. Deus fala, Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Adão aparece e fala assim, eu me escondi porque tive medo. Medo por quê? Tive vergonha porque eu estou nu. Quem te falou que você está nu? Eu comi do fruto. Eu comi do fruto? Não. Adão não fala, eu comi do fruto. Adão fala assim, a mulher que tu me deste, me deu do fruto. Eva, o que foi que você fez? A serpente me enganou. Aí quando você olha para todo esse cenário, o que acontece? Parece que ninguém pecou. Ninguém teve nenhum problema com isso, não. Mas a serpente me enganou. Mas a mulher que o Senhor me deu, não é a minha mulher, não. A mulher que o Senhor me deu fez eu pecar. Aí você percebe que é um ciclo de falta de responsabilidade. Oi, amiga, tudo bem? É um ciclo de falta de responsabilidade. Por quê? Porque não, eu só pequei porque o outro me fez pecar. Eu só perdi o controle porque o outro me tirou do sério. Eu só xinguei porque o outro fez isso comigo. Eu só deixei porque o outro me irritou. Não, amada. Bom dia, Kelly, querida. Para de terceirizar a sua vida. Eu preciso entender, o segundo passo essencial é ter essa responsabilidade emocional. Entender que os meus fardos cabem a mim. Eu pequei, eu errei, eu fui falha, eu tomei decisão errada, eu permiti que isso acontecesse na minha vida, mas agora eu posso tomar um caminho diferente. Agora eu posso, lembra da onde você caiu, como diz lá em Apocalipse, e retorna o caminho. Faz o caminho contorno. Faz de diferente. Tá, eu errei até aqui, tá, mas agora eu posso acertar. Eu tô viva.
Eu tô aqui hoje, então eu posso acertar a partir de agora. Eu não preciso ficar remoendo os erros do passado ou terceirizando a responsabilidade. Agora tá, o que eu vou fazer a partir dessa dor? O que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? O que eu vou fazer com este problema que está acontecendo? Terceira coisa, aí vem, primeiro, eu tive a consciência. Primeiro passo essencial, eu tive a consciência daquilo que está acontecendo na minha vida. Segundo, eu já entendi que a responsabilidade é minha. Qual que é o terceiro passo essencial, então? Posicionamento. Eu preciso posicionar diante daquilo que está acontecendo. Não dá para eu ser refém da minha própria história. Não dá para eu ser refém das minhas próprias dores. Não dá para eu ser refém das pessoas, das circunstâncias. A Bíblia fala, eu vou dar um exemplo de duas pessoas aqui que eu já dei exemplo para vocês nas lives passadas. Primeiro, Esther. Esther, por um breve momento, ela teve medo de se posicionar. Quando Mordecai fala para ela, Esther, olha, você precisa falar com o rei. Você precisa defender o seu povo. E Esther fala, como que eu vou entrar na presença do rei? Como que eu vou ter esse acesso? Tem mais de mês que ele não me chama. E se ele não estender o cetro, eu posso morrer. Só que Mordecai fala para ela, ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez foi para esse tempo que você foi colocada para ser rainha. Para esse tempo você foi levantada. Ou seja, para essa posição. Você está entendendo que tudo aquilo que aconteceu na sua vida tem um propósito? Por isso que Romanos 8 vai falar, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Amada, entenda e destrave isso na sua cabeça. Até a dor, ela tem um propósito. Esther, que veio de uma menina que ela não tinha pai, que ela não tinha mãe, que ela era órfã, que ela era uma pobre, necessitada, uma coitadinha, uma zero à esquerda, se tornou a mulher mais linda da sociedade, ao ponto de ser colocada como rainha. E para aquele tempo, para aquele momento, exigia dela um posicionamento. Posicionamento, e quando Esther ela decide de se posicionar, ela entende, ela se autorresponsabiliza. Se tiver que perecer, eu perecerei. Não tem problema. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu não vou me acovardar, eu não vou ficar aqui paradinha como se, não vou fazer isso. Não, amada, entenda isso. A gente precisa entender e assumir até os resultados das nossas escolhas. Isso é posicionamento. Não importa se vai dar errado, se vai dar certo. Eu me posiciono diante daquilo que eu creio na minha vida. Diante daquilo que eu tenho convicção que eu preciso fazer. Se eu preciso fazer, eu vou me posicionar. Se eu preciso andar, eu vou andar. Se eu preciso parar, eu vou parar. Se eu preciso reavaliar, eu vou reavaliar. Mas muitas de nós não. A gente para. A gente fica estagnada. A gente se paralisa diante daquilo que está acontecendo. E Esther, ela nos ensina exatamente a se posicionar. Ruth, ela tomou a decisão de permanecer ao lado da sogra. Onde você morrer, eu vou morrer. O seu Deus é o seu Deus. Onde você for, eu vou. Onde você se deitar, eu vou deitar. Que não seja a morte que nos separe uma da outra. Decisão de permanecer. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Dessa questão de posicionamento, um dia eu decidi me divorciar. E eu tava assim, convicta. Vou me divorciar, tô cansada porque é muita traição, é muito problema, cansei. Eu realmente estava emocionalmente cansada. Eu já não tinha força mais para lutar pelo meu casamento. Essa é a verdade. Gente, eu não tinha força para lutar mais. E eu fui muito sincera diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fui a mulher virtuosa. Eu fui a mulher sábia. Eu edifiquei a minha casa. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu fiz. Não tem mais nada. Eu não mudo ninguém. Não tem como eu abrir a cabeça do meu marido e fazer ele ser fiel a mim. Não tem como. Eu vou cuidar da minha vida. Chega. Só que aí, amada, quando eu falei chega, quando eu cheguei no meu limite, Deus, ele falou claramente uma coisa comigo. Agora eu vou fazer. Mas a decisão de permanecer ou não, diante do meu propósito para vocês, ela é sua. Você tem todo o direito, Paula. Deus falou assim comigo. Você tem todo o direito, Paula, de ir viver a sua vida. Mas você também, se quiser viver coisas extraordinárias, você pode permanecer por mim. Amada,
isso não é para qualquer uma, tá? Eu não vou generalizar isso daqui, porque eu sei que existem casos e casos. Mas a minha decisão de permanecer foi uma decisão de não olhar mais para trás. Você sabe quando que eu joguei na cara do meu marido qualquer situação que a gente tenha vivido? Nunca. Porque eu decidi permanecer em Deus. Não foi no meu casamento, foi em Deus. Eu decidi permanecer em Deus, no propósito de Deus. E hoje, tudo aquilo que eu estou vivendo são coisas muito maiores, muito melhores, muito assim, inimagináveis. E olha que eu tenho muita dificuldade, muita coisa ainda acontecendo aqui nos bastidores. Mas, independente daquilo que aconteça, hoje o Senhor ele me restaurou de uma maneira, mas de uma maneira que eu falo assim, meu Deus, vale a pena você se posicionar. Eu me posicionei em Deus. Você entende isso? Que quando você para de ouvir as vozes do seu coração, das suas emoções, você começa a trazer consciência de fato que precisa mudar, você começa a se responsabilizar por aquilo que te cabe, você consegue se posicionar. E aí, Paula, qual que é o fruto disso? A Isabela. Sim, a Bela é exatamente o fruto dessa restauração em Deus que nós vivemos. Eu jamais imaginava ter outro filho? Não. Era para me ter parado lá no Zion. Se eu fosse realmente viver pelas circunstâncias, era para me ter parado lá no Zion. Mas Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, Ele realmente alcançou a minha casa. A partir do momento que eu decidi me posicionar em Deus. De olhar para Jesus, de deixar Jesus conduzir a minha vida, de parar de terceirizar a minha dor e começar a olhar para mim, parar de viver frustrado e acumulando ressentimento, acumulando coisas ruins e começar realmente a trabalhar as minhas emoções. Quem não se posiciona se anula. Eu já fui essa mulher que muitas vezes me anulei mesmo. Me anulei em prol dos outros. Me anulei em detrimento do bem dos outros. E hoje não, hoje eu entendo que o posicionamento ele é tudo na nossa vida. Posicionamento é realmente quem consegue exercer são mulheres de governo, mulheres que entendem a sua real identidade, mulheres que não se fragilizam diante da dificuldade, mulheres que realmente não olham para si, mas olham para Cristo como alvo. Porque o alvo não sou eu, como eu achava, não, eu vou viver a minha vida. A Bíblia fala, aquele que quer viver, que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Entende? O mundo prega muito que você deve viver, que você deve ganhar a sua própria vida, que você tem que olhar para si mesmo. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Em Deus, se você quer viver as promessas de Deus, aprende que é um eterno negar-se a si mesmo. Não é sobre você viver achando que você vai viver suas opiniões. Aqui eu não estou te falando da minha opinião. A minha opinião ela não vale de nada na sua vida. A minha opinião não vai mudar a sua vida. Quando as meninas da terapia falam assim, Paulo, qual que é a sua opinião? Eu falo assim, a minha opinião não presta pra nada aqui. Não vem pra cá pra terapia achando que eu vou te dar uma opinião, uma resposta pronta que vem de mim, não. O que o Senhor quer pra você? O que você quer pra sua vida? Você entende isso? E nessa perspectiva espiritual é assim que a gente tem que entender. Aquele que quer seguir até mim, pegue a sua cruz. Pega a sua própria cruz, o seu próprio fardo. Para de carregar a cruz dos outros e vai carregar a sua. Para de olhar para a vida dos outros e vai viver a sua vida. Para de se anular e comece a se posicionar de verdade. Porque o silêncio também é uma decisão. Muitas mulheres vivem silenciadas. Não se posicionam. Ficam caladas diante de uma injustiça. Fica calada diante de uma inverdade. Fica calada diante de situações que ela vê que aquilo ali não é de Deus, que aquilo ali não é certo. Não faça isso, pratique. Pratique você se posicionar, você colocar limite, você olhar para Jesus, você realmente entender o que Ele quer para a sua própria vida. É expressar as suas necessidades sem culpa. Isso é muito importante no posicionamento. Eu expresso as minhas necessidades sem me sentir culpada por isso. Eu lembro que quando eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho uma grande responsabilidade de muitas mulheres que me seguem, mulheres que me veem como referência, mulheres que olham para mim e realmente veem em mim uma mulher de Deus. Mas eu tô cansada. Eu preciso colocar diante do Senhor. Eu tô cansada. Amada, hoje eu falo isso com tanta tranquilidade porque eu estou curada. Literalmente curada.
curada nas minhas emoções. Eu precisei vencer e vencer muito para poder chegar aqui hoje e poder te ensinar esse caminho de autogoverno. Esse caminho de você não viver nessa dependência emocional do outro. De você ser uma mulher livre em Deus, de verdade, livre, que é isso que o Senhor tem para você. Liberdade, é isso que o Senhor tem para você. E o quarto e último passo, que esse aqui é o mais difícil. O quarto e último passo é o mais difícil. Bom dia, Zenilda querida. Que é o domínio próprio, o autogoverno, o autocontrole. Lá em Gálatas 5, nos versículos 22 e 23, vai falar sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Eu tenho consciência daquilo que eu estou passando. Primeiro passo. Eu tenho consciência. Segunda coisa, eu tenho responsabilidade emocional. Eu olho, eu sei que eu preciso me responsabilizar por aquilo. Terceira coisa, eu me posiciono, então. Eu tenho uma atitude diante daquilo que está acontecendo. Quarto, eu preciso ter um autocontrole. Gente, não é fácil. Não é fácil você passar por dificuldades, você ouvir coisas, às vezes, que, sabe, que desonra a tua imagem. Não é fácil você, às vezes, ter que ignorar as ofensas. Não é fácil. Mas quando eu exerço esse domínio próprio, quando eu tenho esse controle, eu não me deixo ser governada por aquilo que está acontecendo. Eu começo a entender que não é sobre não sentir. Não é sobre não sentir raiva. Não é sobre não ficar chateada. Não é sobre não ficar ansiosa. Não é isso. Quando eu olho para domínio próprio, eu entendo que é sobre não ser dominada por aquilo que eu estou sentindo. A Bíblia fala o seguinte, irai... Gente, eu tô suando, que calor. E o tempo tá fresco aqui, eu tô suando. Misericórdia. A Bíblia fala o seguinte, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Deus, ele entende de nós que nós, na nossa humanidade, a gente é dotado de sentimentos, de emoções, tá tudo bem. Tá tudo bem eu ficar brava. Tá tudo bem eu ficar irada. Tá tudo bem eu ficar triste. Tá tudo bem eu chorar. Gente, Jesus chorou. Jesus, ele teve um momento de indignação, que é ao ponto que ele saiu virando as mesas na porta do templo. Ele saiu virando as mesas na porta do templo. Não faça da casa do meu pai um arraial, uma feira. Ele se indignou. Ele se irou. Só que qual que é o nosso problema? A gente muitas vezes é dominada pela raiva. Aí essa raiva, ela gera em nós uma raiz de amargura. E sem perceber, isso vai te corroendo por dentro, Essa ansiedade, ela vai te dominando. Essa ansiedade, ela vai pegando. Não é, Ana? Quanto aprendizagem, amém. Quanto aprendizado. Estou precisando muito de oração. Vamos orar, Zenilda, querida, fica até o final. Paulo, como que eu aprendo a exercer esse domínio próprio? Tendo maturidade. Maturidade emocional é sentir e ainda assim se acolher. Olha isso. Gente, Paulo, eu fico muito lisonjeada, mas eu também entendo que é uma visão errada que as pessoas têm de mim. A maioria das minhas pacientes fala isso. Paulo, você é tão calma. As meninas falam muito isso pra mim. Paulo, você é um doce, você transmite uma paz. Aí eu falo pra elas, é porque você não tá aqui em casa. É porque você não tá aqui em casa pra você ver como é que é a situação. Gente, não é sobre você estar em paz, ser zen o tempo inteiro. Eu fico nervosa, eu fico muito brava. Tem dias que eu estou assim, ó. Gente, tem dia com meus cabelos brancos, inclusive eu tô cheia de cabelo branco. Tem dia que a minha cabeça, ó. Ixi, gente, é coisa demais. Só que eu não deixo isso me controlar. Graças a Deus, eu desenvolvi a capacidade de perdoar rápido. De perdoar, de me afastar daqui de quem eu... Eu não tenho dificuldade nenhuma de me afastar de quem eu vejo que não presta pra mim, que não me acrescenta em nada, que não me edifica em nada. Isso é maturidade. Eu sinto, mas eu acolho. Eu sinto, mas eu não deixo me controlar. Eu fico com raiva, mas eu sei direcionar essa raiva, trabalhar essa raiva para que eu coloque ela para algo realmente produtivo. Para que eu realmente mude através disso. Entende isso? Quando nós passamos a ter esse domínio próprio, eu pauso antes de reagir.
Peraí, a Ana Carolina, ela me falou algo que me machucou. Antes de eu devolver para ela qualquer coisa, de eu reagir àquilo que ela tá falando, eu faço uma pausa. Peraí, que faz sentido o que ela tá falando? Por que ela tá falando isso? Em algum momento realmente isso aconteceu? Peraí, antes de eu dar qualquer resposta. A Bíblia fala que a gente deve ser o quê? Tardio em irar-se. Seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar. Por que isso? Porque às vezes a gente quer falar rápido, a gente quer responder rápido, a gente quer rápido. E não, quando nós aprendemos a desenvolver essa inteligência emocional, que aqui no quarto passo é domínio próprio, é inteligência emocional. Quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu tenho essa capacidade de não reagir de imediato. Eu deixo de ser uma mulher imediatista e eu passo a ser uma mulher reflexiva. Eu passo a ser uma mulher inteligente. Peraí, o que meu marido está falando? Por que ele está falando isso? Onde tem sentido? Antes de eu parar, de eu discutir, de eu brigar. Olhe para você hoje. Governar a própria vida não é se tornar uma pessoa fria, é se tornar uma pessoa firme. Deus, ele não te chamou para viver refém das suas emoções, mas para viver com direção. Com direção. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente entregar ao Senhor essa live? Que você possa compartilhar tudo isso que a gente está falando aqui. Compartilhe essa live com suas amigas, com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Deixe seus comentários na live. Eu vou deixar ela salva. Comente o que foi essa live para você. E lá no nosso grupo da comunidade Mulheres Virtuosas, eu vou colocar o workbook terapêutico dessa live, com perguntinhas direcionadas para você aprender esses 4 passos essenciais a desenvolver eles na sua vida. Para que você realmente seja essa mulher que exerce o governo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. Muito obrigada por essa palavra liberada hoje. Muito obrigada, Senhor Deus, por este momento precioso que nós tivemos aqui. Senhor, nós não queremos mais viver, Senhor, de maneira automática, reagindo às nossas emoções, se perdendo, desconectadas de nós mesmas. Mas nós queremos nos conectar no Senhor, nos conectar na nossa verdadeira identidade. Nós aprendemos hoje que nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos passando, ter responsabilidade emocional, ter posicionamento e domínio próprio. Eu te peço que tudo isso, Senhor Deus, o Senhor venha trabalhando na nossa mente, no nosso coração ao longo dessa semana, que nós possamos, em nome de Jesus, sair desse automático e viver realmente para a tua glória, viver realmente segundo o teu propósito, segundo o teu chamado. Eu te peço que o Senhor cure, meu Pai, de toda ferida emocional, cure, meu Pai, o coração de cada uma dessas mulheres, levanta a vida delas, meu Pai, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê direcionamento para que elas possam, meu Pai, viver o teu propósito, viver tudo aquilo que o Senhor já liberou para a vida delas. Muito obrigada. Eu te agradeço, eu abençoo a vida de cada uma dessas minhas irmãs, abençoo, meu Pai, a semana delas, o restante da semana, o mês de abril, este mês que já começou, que o Senhor abençoe o nosso mês, que seja um mês próspero, que seja um mês abençoado, que seja um mês de portas abertas, de testemunho. Nós temos declarado que 2026 é o ano do testemunho, e nós vamos testemunhar para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, ó. Beijo no seu coração, saudade, né, Aninha? Também. Toda quarta-feira, permitindo o Senhor, às 7h30 da manhã, nós estaremos aqui juntas, conectadas, tá? E ao longo deste mês de abril, eu vou trabalhando com vocês a respeito do governar a própria vida. Então, não perca os nossos conteúdos, as nossas lives. Estamos aí juntas caminhando para a glória de Deus. Deus abençoe, meninas.